Deus continue abençoando essa banda, amém? Que abram fronteiras para vocês, amém? Eu saldo a igreja com a paz do Senhor, amém? Queridos, eu vim pregar, amém? Só que antes de pregar, eu quero agradecer e aproveitar essa oportunidade, né, para mim poder estar agradecendo muita gente que eu nem sei quem me ajudou, amém? Então eu quero aqui expressar minha gratidão, meu agradecimento. Como todos vocês, alguns sabem, em 2024 eu fui acometido de câncer. E esse câncer, ele veio para matar. Então, uma coisa que eu coloquei no meu coração foi que eu ia pedir ao povo de Deus que orasse por mim. Em 2024, a Carla, mais o Carlos, o sargento Carlos, eles me levaram lá na ACOM, e lá eu saí com uma triste notícia, que eu estava com câncer, um câncer de reto, e esse câncer eu iria fazer o tratamento de rádio, de quimo, depois do tratamento iria me operar, e eu iria usar uma bolsa permanente. Eu vim de Divinópolis para cá com aquilo na cabeça e falei, meu Deus, como que eu vou usar essa bolsa permanente? Então vai ser o fim do meu ministério. E eu pensei, uma das coisas que eu coloquei no meu coração foi que se o povo de Deus orasse, Deus poderia fazer o milagre. E assim sucedeu. Mas foi um longo período e de repente eu precisava de muito dinheiro, porque eram muitas coisas, e aí a irmã Mônica, ela falou, olha, você pede para tanta gente, pede para você também. Então eu quero aqui, nesse momento, nessa oportunidade, agradecer a você que contribuiu com o meu tratamento e a minha cura, porque para a glória de Deus, eu fiz a rádio, a quimo, fui curado, não operei, Deus operou um grande milagre na minha vida. Eu tenho certeza que se você não doou 10, 20, você doou a sua oração e Deus ouviu do céu. Essa é a oportunidade que eu tenho de agradecer, né? O terço lá dos homens oraram, contribuíram, o senhor Ailton contribuiu, a Câmara contribuiu, e eu não tive ainda prazo e nem extensão de quantas pessoas oraram e pediram a Deus e me abençoaram a minha vida. Por isso, nessa noite, eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a todos vocês, cidadãos de bem da cidade de Luz. Amém? Vale uma salva de palmas para o nosso Jesus? Né? Creia, queridos. Creia que Deus ainda faz milagres. Amém? Né? Eu vou estar ministrando a palavra de Deus. Hoje eu estou caçando... Então tá. Uhum. Tá. Só estou corrigindo aqui o horário aqui para mim não ser enfadonho e nem ultrapassar o cantor. Amém? Né? Então, queridos, eu vou estar ministrando a palavra de Deus, né? E abra o seu coração para que Deus tem que falar. O show é muito bom, o cantor é muito bom, mas a pregação é a cereja do bolo. Amém? O bolo é grande, mas a cereja é bem pequenininha, mas é aquela coisa melhor que tem, né? Então, você que pode, eu vou fazer o seguinte, eu não vou nem pedir para você abrir a Bíblia comigo, não. Amém? Vou estar abrindo aqui
É uma passagem bem conhecida. Eu não poderia deixar passar essa oportunidade sem registrar esse meu testemunho, amém? Aí, uma coisa que eu ressaltei aqui, nesse meu testemunho, né? Se você tem uma enfermidade, queridos, não esconda não, não esconda não. Grite pelos quatro cantos para que o povo clame ao Senhor para que Ele derrame a cura sobre a sua vida. Tem muita gente que esconde e vai fazer o tratamento escondido. Não, fale, declare, para que quanto mais pessoas puderem orar por você, assim Deus ouvirá dos céus. Amém? Né? Queridos, no livro de Mateus, no capítulo de número 9, e aí eu vou estar ministrando, a luz aqui está muito ruim, né? Aí eu vou pedir para você estar lendo comigo, amém? Mas antes de ler, uma passagem muito bem conhecida, eu gostaria que todo mundo aí, quem puder, segurasse um na mão do outro aí. E nós vamos estar fazendo essa leitura juntos, amém? Segura na mão. Você que está me ouvindo aí nos bares, aí atrás, nos trailers, se possível, segura na mão um do outro aí também, né? E vamos estar fazendo essa leitura junto, amém? É uma leitura muito fácil, é um texto muito bem conhecido, que diz assim: portanto, quando vocês forem orar, orareis assim. Levanta a mão do seu irmão. Pai nosso, que estais no céu. Vamos lá? Vocês sabem, vamos, continue. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia. Porque teu é o reino, poder, a honra e a glória. Amém? Você dá um glória a Deus aí? Queridos, eu quero ministrar sobre venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. E desde que eu tive a oportunidade para estar ministrando essa palavra, eu busquei e Deus falou comigo, né? E meditando, eu falei, o que é esse reino de Deus? O que Jesus pregava, querido? Porque hoje nós pregadores, a gente prega, aceita Jesus. Aceita Jesus que você vai para o céu. Aceita Jesus que você vai ser salvo. Mas e Jesus? O que Jesus pregava? Jesus não poderia pregar, me aceita que você vai para o céu. Jesus pregava o reino de Deus. E fazendo uma meditação sobre essa palavra, eu cheguei à conclusão que o reino de Deus é uma vontade que Deus tem para trazer para as nossas vidas. O reino de Deus começou lá no Jardim do Éden. O primeiro reino de Deus era o Jardim do Éden, aonde que Deus governava, aonde que Deus sustentava Adão e Eva, aonde que tudo era feito segundo a vontade de Deus. Deus dava o alimento para Adão, fazia com que a terra produzia, ali era o reino de Deus. Então Deus governava, mas infelizmente o homem saiu do foco de Deus, deixando assim o reinado de Deus, deixando assim o Jardim do Éden. Mas Deus sempre quis trazer sobre a humanidade o seu reino. E passando ao longo da história, Deus agora monta um outro reino. Que reino é esse? Uma outra maneira de Deus colocar o reino dele no meio do homem. E Deus agora fala com Moisés: Moisés, constrói o tabernáculo, aonde eu descerei e falarei com você, e você vai transmitir para o povo. Porque o Monte Sinai, Deus descia e o povo ficou com medo. Então Deus agora resolve, e o povo resolve, que um homem iria ouvir Deus e falar com o povo. Esse seria Moisés. E agora Deus dá uma ordem para Moisés: Moisés, nós vamos construir um tabernáculo. E o tabernáculo foi feito e foi construído, e Deus descia
sobre o tabernáculo e falava com o sacerdote, e o sacerdote transmitia a vontade de Deus para o povo. E assim foi passando, e aí veio Davi, o rei Davi, e teve uma excelente ideia: vou construir para o Senhor um templo. E Davi construiu o templo. Salomão construiu o templo, porque Davi não poderia construí-lo. E Deus aceitou, e Deus desceu dentro do templo, e a casa foi tão cheia que os sacerdotes não puderam ficar de pé com a glória de Deus. Mas aquilo também foi se passando, e com o tempo foi se corrompendo, e com o tempo foi se perdendo a ida ali naquele local, foi se perdendo o quê? Novamente se perde o reino de Deus. E aí, tem um dos versículos mais lindos que eu acho na minha vida e toda a Bíblia, que é: e agora, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Jesus se levanta e fala: eu descerei, eu irei. O próprio Jesus agora era o reino de Deus aqui na terra. Jesus, ele começou a mostrar que ele era o reino de Deus aqui na terra. E ele mostrava através dos seus sinais. Por quê? Porque o reino de Deus, querido, há sinais de Deus sobre o reino de Deus. O reino de Deus havia aquele que curava. Lembra, Adão e Eva não tinham enfermidade nenhuma, vivia no reino de Deus. Jesus agora, como o próprio tabernáculo, ele curava, ele saciava a fome, mostrando que no reino de Deus tudo isso acontecerá. Mostrando. E Jesus, ele juntamente com seus discípulos, ele vira e fala com os discípulos: olha, agora que vocês estão aprendendo o que é reino de Deus, vá pelo mundo e pregue o reino de Deus. Pregue. E aí, queridos, acontece algo tão complicado, que é o quê? Nós esperamos a volta do reino de Deus. A volta do Messias. Quem está esperando a volta do reino de Deus? Deixa eu ver, levanta a mão. Só para me ver se o povo está comigo. Está esperando aí? Mas eu tenho uma notícia ótima para te dar. O reino de Deus, como disse Jesus, ele já está no meio de vós. O reino de Deus, Jesus disse, olha, os judeus estavam esperando o reino de Deus chegar. E Jesus disse, olha, eu tenho falado com vocês que o reino de Deus já está no meio de vós. Por quê? Porque a cura, os cegos enxergam, os necessitados suprem as suas necessidades. Esse é o reino de Deus, querido. Esse é o momento em que nós devemos parar, pensar, o que é o reino de Deus? Eu rodei para ser bem claro para você. Agora eu quero falar com os desagrejados. Tem algum desagrejado aí? Tem? Tem algum aí que não está frequentando igreja? O reino de Deus, querido, ele é representado nas igrejas. Não estou falando igreja A, igreja protestante, não estou falando é o reino de Deus, é na igreja é que Deus vai falar com você, é na igreja é que Deus vai suprir as suas necessidades, é na igreja que Deus vai trazer sobre a sua vida a cura. É na igreja que todas as coisas vão acontecer, querido. É na igreja. Por quê, pastor? Porque é na igreja. Deus mostrou, querido, que Ele tem um espaço separado para falar com você. A Bíblia diz, se você estiver precisando falar com Deus, entra no seu quarto e fale com Deus. Mas e se Deus quiser falar com você? Como você vai ouvir se você não frequentar uma igreja?
Você já reparou que quando você decide, coloca no seu coração que você vai ir para a igreja, ali aquele ambiente, os louvores que aqui foram entoados, o cantor daqui a pouco está aqui cantando aqui, você vai chegar ao êxtase, você vai pular, você vai se alegrar. Esse é o reino de Deus aqui na terra, é a igreja, aonde você vai ouvir os louvores, aonde você vai parar de pensar nos seus problemas cotidianos, nos seus problemas lá fora. O problema nosso é que nós estamos esperando um reino descer. Não, o reino já está no meio de vós. O problema é que hoje nós estamos escutando tantas coisas, tanta conversa. Ah, não, eu não preciso ir na igreja, eu fico aqui dentro da minha casa. Isso é mentira de Satanás para te tirar do jardim do Éden, para te tirar de onde Deus quer falar com você. As igrejas não são perfeitas. Lembra da Arca de Noé? Aonde que Deus colocou uma família, ali não era perfeito. Imagina o fedor que estava ali dentro daquela arca. Imagina você o quão caos estava ali dentro daquela arca, aquele monte de animal, mas lá fora estava pior. Ei, a igreja não é perfeita, mas é o único lugar aonde Deus desce ainda, fala com o seu povo, cura o seu povo, pode manifestar a sua graça, é dentro da igreja, querido. Não importa a igreja que tu és, não importa. Mas frequente a igreja, frequente os cultos. Ah, mas eu não gosto da irmã fulana, eu não gosto do irmão Bertano. Como que você vai fazer? Você vai fugir do céu por causa de fulano ou de Bertano? Todos irão para o céu, querido. Então, a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. É suportai uns aos outros em amor, para que você não saia do centro da vontade de Deus, que é as igrejas. As igrejas têm problema. E principalmente agora que nós temos que ter o nosso CNPJ, temos que ter a nossa placa, temos que ter as nossas regras, temos os nossos estatutos, mas deixa eu te falar, é o lugar aonde Deus tem prazer em vir todos os dias de culto, falar com o seu povo, adorar o seu povo, curar, resolver todos os problemas, é dentro da igreja, querido. Não é lá fora, não é se isolando. Isso é mentira de Satanás, querendo te isolar, querendo te afastar da igreja. Fique na igreja, permaneça firme na igreja. Há 23 anos, querido, que eu vim aqui para a Cidade de Luz. A gente nem imaginava que um dia iríamos estar fazendo um show aqui nessa avenida. Por quê? Porque os crentes nem podiam vir comer pizza aqui na avenida. Há 23 anos. Crente não andava. Mas o reino de Deus, querido, está chegando a nós. Frequente, volte a frequentar, faça comunhão com o seu pastor. Fale com o seu pastor. Volte a frequentar as igrejas. Aí eu vou falar para os nossos irmãos do JC, porque isso está ficando gravado. JC teve um grande movimento agora. Mas como que está a frequência na igreja apostólica romana? Por quê? Porque é muito fácil nós nos encontrarmos aqui, nós nos reunimos aqui, mas como que está a sua frequência lá na sua congregação? Como que está a sua frequência no reino de Deus? O reino de Deus, querido, ele é um local específico. É tanto que nós estamos esperando na nossa mente, né, o reino de Deus descer. Deixa eu te falar, Jesus disse, eu vou preparar lugar para vós. Eu vou voltar e levar a minha... Pode me ajudar? Vou levar a minha... Mais forte, levar a minha... igreja. Ele não falou, eu vou levar você individualmente. Não falou.
Ele falou: eu vou voltar e buscar a minha igreja. Você faz parte do corpo, membro de uma igreja. Você não é igreja. Você é um tijolinho da igreja. Um tijolinho não é a casa toda, não, queridos. Um tijolinho faz parte da igreja. Você faz parte de uma igreja. E não adianta você simplesmente bater no peito e falar: eu sou da igreja tal. Mas como é que está a sua frequência na igreja? O seu pastor sabe porque você faltou um culto, porque você faltou 2, 3. Mas você some da igreja, querido. Essa é a hora de você voltar para a igreja. Essa é a hora em que Deus quer que você se reconcilie com a igreja. Essa é a hora em que Deus quer falar com você: ei, meu filho, volte para casa. Volte para casa. Jesus, quando ele começa a contar as parábolas dele e comparar o reino de Deus, você pode ver que está sempre voltando para casa. Você precisa voltar para a igreja. Você precisa voltar a dar glória a Deus, aleluia. Ah, mas o irmão fulano está olhando para mim. Não se importe, você está adorando um Deus que também está olhando para você e está te amando, querido, porque Ele te amou de tal maneira. Só para que você possa voltar para a igreja, querido. Hoje Deus me trouxe aqui para colocar essa palavra dentro do seu coração. Volte a congregar. A igreja é o lugar aonde Deus desce e fala com o seu povo. A igreja é um local aonde Deus permitiu que for construído para que Deus pudesse falar com você. Você já reparou que o ambiente da igreja, quando você está dentro da igreja, seus problemas passam? Nem que seja por 1h30. Aqueles problemas que te assolaram a semana inteira, quando você está dentro da igreja, ou numa cadeira dura de plástico, né? Ou então numa poltrona acolchoada, aqueles problemas passam. Por quê? Porque Deus está ali naquele local. Ali é onde Deus tem reinado. Ali é o reino de Deus, aqui dentro da cidade de Luz, querido, é as igrejas. Não fique esperando algo sobrenatural, ainda que Jesus vai descer sobre as nuvens e vai nos buscar, mas o reino de Deus, o reino aonde Deus governa, aonde Deus controla, chama-se igrejas. Você precisa entender isso, querido. Por mais que um peixe possa criar pernas e sair andando, caminhando, ele não pode viver fora do mar. Você, como cristão, você não pode viver fora de igreja. Igreja é o seu lugar. Igreja aonde Deus vai falar com você. Igreja é aonde você chega, chora, bota a maquiagem toda, mas sai renovado. Procure uma igreja. Ah, mas eu não estou gostando daqui, eu não estou gostando de A, não estou gostando de B. Procure aonde você vai se sentir bem, mas não fique sem congregar. Não fique, querido. É um perigo a pessoa que fica sem congregar. Uma pessoa que fica sem congregar, ela começa a ficar sem direção. Ela começa a ficar sem a vontade de adorar ao Senhor como se deve adorar. Ela começa a ficar sem saber o que fazer.
ela começa a ficar sem a direção. A igreja é o local que vai te dar direção para com Deus. Quando você está doente, você vai para o hospital. Você não vai para um bar. Você vai para o hospital. E ali tem os médicos. A igreja tem o Espírito Santo que vai falar com você. Então eu gostaria que você, que não está congregando, meditasse sobre essa palavra e volte a congregar. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Gostaria que os pastores viessem aqui. É isso, Rogério? Gostaria que os pastores subissem para a gente poder fazer um... Aí você vai ver os pastores evangélicos e cada um deles, querido, vai ter o prazer de receber nas igrejas deles. As nossas igrejas estão com portas abertas para receber você, para você poder congregar, para você fazer parte do reino de Deus aqui na cidade de Luz. Rogério. Glória a Deus. Quem pode dar um glória aí, bem forte? A paz do Senhor Jesus, igreja. Muito obrigado, pastor Jacques, por essa linda e maravilhosa palavra. E é isso, gente. Quem está fora da igreja, volta para a igreja. Eu tenho uma notícia para te dar. Tem gente que vai ficar triste. Eu vou ficar feliz. Jesus está voltando. Amém? E aí, encontrar você fora da comunhão com Ele, né? O pastor Jacques disse aqui, você que precisa se reconciliar, reconcilia. Não precisa de ter vergonha, Jesus está pronto para te receber, amém? E você que ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus, olha só. Aqui não está todos, mas tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pastores. Aqui em Luz tem umas 12 ou 15 igrejas. Vai a uma igreja, entrega os seus caminhos para Jesus, entrega rápido, amém? Nós